Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o livro do profeta Oséias e hoje nós vamos falar sobre a relação entre Oséias e Gomer, a sua esposa, uma esposa adúltera. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, que Deus faz o profeta sentir o seu coração, né? Hoje nós dizemos que tem muitos profetas espalhados aí pela nação brasileira, mas os profetas de hoje só querem viver no glamour. São profetas que querem só dinheirinho do povo, né? Vida boa, mas os profetas do Antigo Testamento, os verdadeiros profetas, eles viviam verdadeiramente a tristeza, o lamento daquilo que Deus estava sentindo em relação ao seu povo, em relação ao povo de Israel. Toda a infidelidade do povo de Israel chamava a atenção de Deus e isso trazia tristeza no coração de Deus. E Deus fazia com que os seus profetas, ao anunciar o arrependimento, também sentissem no coração ou na pele aquilo que Deus estava sentindo. E o Oséias é o grande exemplo disso tudo. Parece loucura, mas Deus já manda Oséias se casar com Gomer, sendo ela já uma mulher adúltera. É assim que fala no capítulo 1 de Oséias. Ela já era uma mulher adúltera, então existem várias possibilidades. Oséias e Gomer já eram noivos e Gomer já tinha traído Oséias no noivado, né? Já expliquei sobre isso em outro vídeo. O casamento judaico se dá em duas fases, o período do noivado, como seria na nossa linguagem, né? Mas não é como se já fossem casados, ali já existe uma certa fidelidade. O maior exemplo disso é o casamento de José e Maria, né? Já estavam noivos, isso já previa uma fidelidade, é como se já tivessem casados, apesar de não ter tido relações sexuais. A partir do momento que eles têm as relações sexuais, a segunda parte do casamento é o casamento em si, vamos dizer assim. Então, possivelmente, a possibilidade de Oséias e Gomer já ter sido noivos quando Gomer já tinha cometido adultério, o que possibilitava Oséias já de desfazer aquela aliança, aquele contrato e não casar, né, de fato com Gomer, mas Deus mesmo assim manda ele casar com a mulher adúltera. Outra possibilidade também é que Gomer já tinha sido casada e tinha cometido adultério e estava divorciada. E mesmo assim, Deus manda Oséias casar com uma mulher divorciada, uma adúltera, alguém que estava divorciada porque tinha cometido adultério. Poderia ser que o texto falaria dessa parte, não sei porque ele deixou de falar dessa parte, mas é uma possibilidade. Então as duas são possibilidades, as duas coisas podem acontecer. O que aconteceu mesmo é que Deus falou para Oséias: casa com a mulher adúltera, casa com a mulher infiel, porque Israel é infiel para comigo. E eu mesmo assim, sendo Israel infiel para comigo, eu tenho desejo de continuar sendo fiel a Israel. Eu amo ainda Israel, eu amo esse povo que eu chamei. Eu amo esse povo apesar de ele ter sido adúltero, de ele ter buscado outros deuses, ter adorado Baal, ser idólatra, ser sido infiel várias e várias vezes. Mesmo assim, eu quero restaurar esse povo, eu quero restaurar essa aliança, eu quero me reconciliar com Israel, eu quero chamá-lo de volta à minha presença. Então é mais ou menos isso que Deus fala para Oséias quando Deus manda Oséias casar com uma mulher adúltera. Mas o que acontece depois é que essa mulher adúltera acaba cometendo adultério novamente. E aí a gente pensa assim, agora Deus vai mandar Oséias se divorciar dessa mulher de vez. Lá no capítulo 3 vai mostrar que Deus fala assim, vai e busca ela na casa do adultério, vai buscar ela lá, traz ela de volta e se reconcilia com ela. Isso é uma grande promessa do Evangelho, promessa de reconciliação. Nós somos pecadores, né? Quando nós nascemos de novo, quando houve a ideia de um novo povo sendo surgido, a igreja do Senhor, a Bíblia vai falar de um projeto de reconciliação. Antes nós éramos inimigos de Deus, todos nós, coração idólatra, coração pecador, e Deus nos perdoou na cruz do Calvário. E hoje Deus nos chama de noiva, né? O povo de Deus é a noiva do Senhor, noiva do Cordeiro. Então, Deus também Deus também escolheu um povo que também era adúltero, que é um povo infiel, e mesmo assim ele nos reconciliou com ele em Cristo Jesus. E Oséias faz a mesma coisa, né? Oséias chama Gomer de volta, perdoa ela, se reconcilia com ela. Então isso tudo é uma ilustração do que está acontecendo na relação entre Deus e o povo de Israel. Oséias, antes dele profetizar com os lábios, ele profetiza com a própria vida. Ele está dizendo para o povo assim, ó, vocês são Gomer. Vocês são, como Gomer é para mim, vocês são para com Deus.
Então Deus quer restaurar a vida de vocês, mas vocês precisam se arrepender dos vossos pecados e precisam voltar-se para Deus. Então isso é o inteirinho de toda a mensagem do livro profético de Oséias. Ele está falando o tempo todo sobre isso para o povo, mas ele usa na prática, na sua vida, no seu casamento, ele demonstra isso diante do povo, aquilo que Deus estava sentindo no seu relacionamento com o povo. A ênfase do livro de Oséias é essa questão da infidelidade e da infidelidade do povo e da fidelidade de Deus e essa promessa de restauração a partir do arrependimento do povo. Então Oséias vai falar sobre isso, o tempo todo vai falar sobre isso, enfim, acaba o povo não se convertendo dos seus maus caminhos, acaba passando pela destruição que também Oséias profetiza, mas mesmo assim Deus continua prometendo uma restauração que vai acontecer por meio de Jesus, o Cristo, o Messias prometido por Deus. Então, que isso possa servir de aprendizado para nós, isso possa fazer com que a gente entenda o amor de Deus para conosco e também a questão da nossa infidelidade para com Deus, quando a gente é infiel para com Deus, que haja temor no nosso coração, que surja e nasça no nosso coração um desejo do arrependimento e de voltar-se para Deus para viver debaixo de fidelidade. Lá no Novo Testamento nós vamos ver um versículo que diz, né? Ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque Deus não pode ir contra a sua própria natureza, Deus continua sendo fiel. E isso vai acontecer nas nossas vidas. Mas isso não quer dizer que Deus quer que a gente seja infiel na prática, que nós possamos viver a fidelidade no nosso relacionamento com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, sejam fiéis a Deus, temam a Deus, permita que Deus sonde o coração de vocês e se há algum motivo de infidelidade da parte de vocês, alguma idolatria da parte de vocês, que vocês possam se arrepender e voltar-se para Deus, porque esse é o desejo do coração de um Deus fiel que ama vocês e a prova do seu amor é que Ele entregou a seu Filho naquela cruz por amor a nós. Que Deus abençoe vocês. Falando em filho, nós vamos falar de uma última curiosidade sobre Oséias ainda, nós vamos falar sobre o nome de Oséias. Parece que para você não é uma curiosidade, mas eu quero dizer que esse nome de Oséias vai trazer algo bem legal para você. Então é uma curiosidade bem legal e eu espero que você me acompanhe no próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre isso no Entenda a Bíblia. Um grande abraço e fique com Deus.